Olá, tudo bem? Este é o Redação em Mini Aula, eu sou a Thalita Godoy. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre referências e citações. Você se lembra dos tipos de citações que você pode fazer na sua redação? É a citação direta, a indireta, talvez uma paráfrase também. E para todas elas, você pode e deve sempre indicar o nome do autor. Qual foi a fonte em que você bebeu daquela informação para construir a tua redação, a tua forma de pensamento, a tua linha de raciocínio, de onde veio? Sempre uma citação, seja ela direta, indireta, ela vai dar muito mais crédito à afirmação que você acabou de fazer. Por isso elas são tão importantes e até mesmo indispensáveis num bom texto. Um exemplo de citação direta é, por exemplo, eu estou falando ali sobre a liberdade de expressão e aí eu abro aspas e trago a seguinte frase: para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Fecho aspas e entre parênteses eu coloco ali o nome do autor, Martin Luther King. Então essa é uma forma, um exemplo, tá, de citação direta, é quando eu uso aspas, cito literalmente aquilo que foi falado ou escrito por alguém e também indico quem foi o autor. Eu também poderia dizer assim: segundo Martin Luther King, dois pontos. Abro aspas e ponho a frase dele. Conforme King, Dr. King, põe dois pontos, abro aspas, escrevo. Então, tem várias maneiras de você fazer a citação direta. O importante é seguir essa regra, entre aspas, e citando em algum momento o nome desse autor, o que ele disse, o que ele escreveu, aquilo que foi feito por ele, tá bom? A citação indireta, ela é parecida com a anterior, só que ela não precisa de aspas, porque eu não vou dizer literalmente, letra por letra, aquilo que foi dito ou escrito por outro pensador, por aquela pessoa a quem eu estou me referindo. Basta colocar bem claro ali o nome. Se eu souber, eu ponho o ano, até mesmo a página do livro onde eu li, mas o ano é legal pôr. E vou fazer ali um comentário sobre aquilo que ele trouxe de teoria, de pensamento, de informação. Então, eu disse assim: Moran, em 2011, acertou em suas previsões para a educação. Provavelmente eu estou dizendo quais foram essas previsões, mas como eu não estou literalmente copiando aquilo que ele disse, é considerada uma citação indireta. Se eu copiar literalmente, preciso das aspas, porque eu fiz uma citação direta. Se eu estou apenas comentando, trabalhando ali as ideias dele, eu faço a indireta. Tudo bem? Da mesma forma como anterior, eu também posso introduzir com segundo, fulano de tal, conforme o pensamento de acordo com a teoria tal, e assim por diante, tá? São exemplos aí de citações a direta e a indireta. Eu também posso fazer uma paráfrase, que é simplesmente trazer para o meu diálogo ou aquele pensamento, que pode ser um dito popular, uma frase bem conhecida, um pensamento filosófico, não, uma corrente filosófica, sem necessariamente citar ali o nome do autor. Se eu tiver, tudo bem, se não, eu posso apenas me referir como já existente esse conceito que eu estou usando, porque é importante deixar claro para o autor aquilo que é o meu pensamento, a minha fala, aquelas que são as minhas palavras, da fala do outro, que é determinado autor, como na citação direta ou indireta. É importante que o leitor sinta essa diferença, porque você demonstra o seu conhecimento, você demonstra o seu repertório pessoal, é aí que você mostra o valor da busca, dessa construção de repertório que você tem. E se a outra pessoa souber que outra pessoa disse, eu estou usando como se fosse minha, isso vai trazer um descrédito em 100%. Tudo aquilo que eu escrevi antes ou depois vai cair em descrédito. Não posso fazer isso. Sempre me referindo, ainda que vagamente, momentaneamente, tá bom? Nesse caso aqui, por que que eu citei o autor? Porque ela havia dito essa frase
mas não exatamente com essas palavras. Eu coloquei assim de cabeça, daquilo que eu me lembrei, do que eu peguei da ideia geral daquilo que ela disse. Então, por isso é uma paráfrase, não é literalmente aquilo que foi dito pela pessoa, mas é a síntese ali do pensamento e tudo mais. É como se eu estivesse recriando a frase que ela disse, eu me inspirei totalmente naquela ideia expressada muito fortemente por aquela pessoa. Ela usou essa frase, a Greta, para fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro que estava muito em voga na época em que eu usei. Então, se eu não citasse que foi dela, pegaria muito mal para mim. Aí eu disse o quê? Ninguém é tão pequeno que não possa fazer a diferença no mundo, como disse Greta. E aí eu comecei a falar sobre marketing para pequenas empresas. É um contexto totalmente diferente do que ela usou, mas eu achei que encaixava muito bem. Então eu incorporei ao meu discurso e dei o devido crédito a ela. Poderia também ser considerada até uma citação indireta essa daqui, tá? Ela também caberia aqui como uma citação indireta, mas a paráfrase é isso, quando eu incorporo tão bem o meu discurso que só mesmo citando, dando crédito, é que a pessoa vai entender que a frase não é minha propriamente dita. Muita atenção, porque se você acha que copiando você simplesmente toma posse daquele pensamento, porque ele é tão parecido com o que você quer dizer, você pode estar cometendo um crime. Não pode se apropriar daquilo que foi escrito por outra pessoa sem dar o devido crédito. O nome disso é plágio. É muito feio, não pode fazer. O seu professor tem como verificar, o seu avaliador percebe, se de repente a tua fala muda completamente de tom, fica estranho, ele tem experiência para perceber quando o texto não é exatamente teu, não paga esse mico não, faz direitinho, copiou, cita a fonte, fala de quem é aquela frase, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma você copiar um trechinho e pôr entre aspas, citar o nome do autor ou fazer a citação indireta, mas sempre se referindo. Quem é o autor daquela ideia? Então, como eu faço para não copiar? Eu treino, pego ali um trecho daquele autor e desconstruo aquela frase. Eu escrevo de novo aquilo, mas com as minhas palavras. Até parece uma paráfrase, é tudo tão parecido, mas treinando você fica bom. E quando você faz e pede para alguém ler, essa pessoa te ajuda a entender a diferença, porque realmente é muito sutil. Então é treinando, por isso que eu trago atividade prática em toda mini aula e me comprometo com você. Se você fizer esse texto e me mandar, eu prometo que eu te devolvo com uma observação, acompanhando ali o teu crescimento, o teu desenvolvimento na escrita. Então, dessa vez, a atividade é a seguinte: elabore um texto de aproximadamente 30 linhas, contendo uma citação direta, uma citação indireta, uma paráfrase e zero plágio. Tá aceito o desafio? Então, obrigada por você ter assistido essa mini aula até aqui. A gente vai continuar e eu te vejo na próxima, tudo bem? Então, até lá, tchau!